Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 22. Pergunta: não é triste saber que toda a cultura acumulada pela civilização em livros e estudos será perdida para sempre? Ramatiz: todos os livros e estudos que interessam a evolução da humanidade estão plasmados em verdadeiras bibliotecas no espaço. Nada se perde, nem mesmo as ideias, que ficam arquivadas num grande banco ocásico de memórias. À medida que a humanidade vai adquirindo mérito, tais ideias contidas nos livros e nos registros vão sendo repassadas aos técnicos, cientistas, médicos, pesquisadores e outros, através das emissões eletromagnéticas do Logos, que são percebidas através da glândula pineal. O triste que está mencionado nesta pergunta não é a perda dessa riqueza cultural evolutiva, mas o fato dos homens não saberem preservá-la, deixando de construir a partir da própria individualidade uma humanidade de luz, por preferir se dedicar às guerras e à falta de respeito ao meio ambiente. Ao invés de estabelecer uma comunhão de amor e de respeito mútuo, bem como com a natureza, os homens são inconsequentes e descartam a evolução do espírito, retirando suas próprias bases de sobrevivência e de progresso. Pergunta: a psicografia no caso também seria um meio de transmissão? Ramatiz: muitas mensagens e textos psicografados que são recebidos por médiums atualmente na Terra já foram plasmados há muitos milênios por entidades espirituais de autoconhecimento, e que ainda não estavam em missão na Terra. Ficaram guardadas em bibliotecas do espaço, são permitidas aos médiums como numa verdadeira pesquisa cósmica. Em outras palavras, muitas mensagens psicografadas que hoje circulam no planeta também já circularam nos ciclos anteriores, com o mesmo conteúdo, apesar de não serem precisamente iguais. Pergunta: seria então um caso similar ao da descoberta de estrelas? Quando os homens descobrem uma estrela, na prática ela já se extinguiu há milhões de anos, mas sua luz permanece. Ramatiz: por analogia é isso mesmo. Muitas entidades que viveram na Terra, ou em torno dela no campo espiritual, deixaram tesouros literários ensinando sobre a ciência, a evolução do espírito e o amor a Deus, e aos poucos esses textos preciosos vão sendo divulgados aos homens através da luz que permanece. Na realidade, eles se encontram armazenados na luz. Pergunta: essas revelações sobre o futuro da Terra, mostrando que o planeta não apresenta perspectivas gratificantes, não abalam a fé dos homens? Ramatiz: vou adotar o método socrático para responder. O fato dos homens saberem que um dia desencarnarão lhes tira o estímulo de estudar e de progredir durante a vida? Evidentemente que não. Da mesma forma que o fato de saber que o planeta não reserva futuro brilhante à humanidade também não lhes tira o estímulo de evoluir. Os mais inteligentes devem perceber que a Terra não lhes cabe mais, e, por intermédio do estudo, da reforma moral e da transmutação das imperfeições, vão lutar para despertar o amor crístico em seus íntimos, visando planos espirituais mais elevados na perene busca por Deus. E aí sim está o gratificante da vida eterna. Pergunta: muitos podem questionar se Deus não teria outra opção para resolver esse problema kármico da humanidade. Não é uma solução por demais dramática? Ramatiz: seres humanos passam em suas vidas provações terríveis, que vocês entendem como sendo karmas a resgatar. Em maneira mais simples de expressar, o retorno dos atos praticados, os frutos colhidos do que foi plantado. O homem planta e ele mesmo colhe. E, muitas vezes, essas provações são dramáticas, individualmente dramáticas. Por meio de acidentes, de doenças e de outras situações de muito sofrimento, pois é essa a linguagem que aquele homem vai entender para aprender a se conduzir corretamente pela sua existência. O mesmo ocorre com a humanidade, apenas a solução é dramaticamente coletiva. A solução para ambos os casos é a mesma, pois a raiz do problema é a mesma. E repito que o Pai não tem respostas diferentes para um mesmo evento. Não culpem Deus pelo que os homens plantam e colhem, por opção própria de um livre-arbítrio contaminado pelas imperfeições. Não acusem Deus pelo que a humanidade planta, deixando-se contaminar pelas imperfeições dos homens. Os homens erram individualmente e ainda contaminam a humanidade com seus erros. Pergunta: muitos espiritualistas advogam,
ou questionam, sobre a presença de discos voadores, naves espaciais e outros tipos de manifestações extraterrestres, que podem resgatar inúmeros seres humanos na hora do apocalipse, transferindo-os para planos mais avançados. Isso é pertinente. Ramatiz, vamos recordar novamente o destino da atual humanidade com o cataclismo global. 2/3 dos homens deverão ser transferidos para o astro intruso, iniciando severas jornadas kármicas. Outro terço restante ficará em torno da Terra, provisoriamente na espiritualidade ou nela encarnado, porém sofrendo bastante as consequências do evento. Entre esse 1/3, entretanto, pouquíssimos desencarnados serão transferidos progressivamente para outros planetas, mais evoluídos como Marte e Júpiter, e alguns para as esferas planetárias de Sirius, de Capela, de Orion, de Perseus, e de Cassiopeia, por exemplo. O transporte será realizado por vimanas, naves etéreas para interligação de planos. Durante o cataclismo, e logo após, nenhuma nave espacial densa de qualquer civilização ousará se aproximar da Terra, em função das condições terríveis que se abaterão sobre o planeta. Os resgates serão etéreos, focalizando espíritos desencarnados mais evoluídos que já cumpriram seus karmas terrestres. A ideia da participação de discos voadores decorre também do fato que muitos homens, que não possuem sensibilidade aflorada, esperam ter alguma revelação imediata, originária dos planos espirituais. Como não possuem vidência, clarevidência e outras percepções mediúnicas, então tentam compensar essa dificuldade ou fragilidade de comunicação etérea pelo que sentem com mais clareza, a matéria. E, no caso, os veículos materiais da comunicação espiritual estão representados pela transcomunicação instrumental e pelos discos voadores que, se aparecerem, confirmam o que a espiritualidade já diz sobre eles é muito. Seria uma prova indireta da existência do mundo espiritual. Vejam que a ansiedade pelo surgimento dos discos voadores é também um clamor pela revelação espiritual, considerando que, de tempos em tempos, muitos fraquejam perante o ceticismo. Os homens, entretanto, não devem esquecer que tudo tem o seu tempo, nas épocas certas, nos planos materiais e espirituais certos, conforme a evolução que apresentam. Insistir que discos voadores apareçam, ou que espíritos se tornem repentinamente astros de televisão, sem que se saiba de onde transmitem suas imagens, se do alto ou de baixo, é o mesmo que clamar a Deus que apareça e prove sua existência. Melhor do que aguardar é cuidar da própria evolução moral, equilibrando razão e emoção, para ser menos apegados à matéria, desenvolvendo o amor fraterno no coração. Pergunta: mas os discos voadores e naves espaciais existem? Afinal, num universo conhecido de trilhões de sistemas solares formam-se inúmeras civilizações capazes de desenvolver viagens espaciais, mesmo intergalácticas, não é mesmo? Vide suas explicações já feitas há alguns anos sobre os veículos do planeta Marte. Ramatiz, a questão não é o fato dos discos voadores existirem ou não. O que se discute aqui é a participação deles como salvadores da humanidade. Os homens são muito práticos na busca de soluções. Colocam o planeta ao contrário com suas imperfeições, guerras e hostilidades constantes, temperadas com orgulho e ceticismo, e depois ao prenunciarem os cataclismos pedem socorro aos discos voadores. Mas uma vez afirmo que a salvação não está na matéria. A salvação é um ato contínuo através da existência, trabalhado pela mente transmutadora de cada ser. Nada adianta fazer o que se bem entende, ou adotar uma posição passiva durante a vida, aguardando que surja no fim dos tempos um disco voador que livrará a todos do apocalipse, como uma arca de Noé humana de aparência tecnoluminosa. Parem de sonhar, livrem-se das ilusões, das abordagens sensacionalistas e olhem para dentro de si mesmos. Aí é que construirão a nave espacial salvadora de que tanto precisam. Jesus ensinou isso. Pergunta: o que diz dos seres que se apresentam como pertencentes às frotas estelares e confederações intergalácticas da espiritualidade? Ramatiz: os planos espirituais mais evoluídos contam com veículos que na espiritualidade são denominados de vimanas, apesar de também terem outros nomes. São tantos, e navegam com tal frequência, que suas tripulações se assemelham a anjos responsáveis pelo transporte de espíritos que ainda não se locomovem com facilidade no espaço. Muitos desses vimanas auxiliarão no resgate de espíritos desencarnados mais desenvolvidos,
e no transporte deles para outros planetas do maior progresso, logo após o cataclismo. Essas frotas estelares e confederações formam também hierarquias de espíritos, denominadas de falanges, que enviam à Terra o eletromagnetismo necessário à conscientização sobre a evolução espiritual, despertando nas mentes a força imaterial. E o maior resgate que frotas estelares patrocinam está justamente na transmissão de importantes vibrações evolutivas do Logos, de modo que, tanto antes do cataclismo, quanto depois, os homens descubram o caminho de Deus, mantendo-se fortalecidos perante o desastre global. Essa é a contribuição concedida à humanidade para que ela seja resgatada, mentalmente, não fisicamente, e continue seu processo evolutivo. Tais hierarquias em geral, como são muito numerosas, criam energias em formas humanas, como se fossem espíritos, e canalizam mensagens através deles. É o mesmo procedimento dos estereótipos budistas, através de entidades que representam a cura, a transmutação, o dever, entre outros. Isso permite que os homens se liguem a essas entidades com maior facilidade, tendo em vista que não conseguiriam visualizar ou entender energias puras transmitindo mensagens e informações, fruto da concentração de inúmeras mentes evoluídas que formam as hierarquias. Continua na parte 23.